além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Mundo Freak Confidencial. E agora chegamos, finalmente, Mundo Freak, clássico aí para você. Já coloca a musiquinha trilha sonora pra gente falar. Vamos começar então com a notícia da semana, né? Quando o assunto são mistérios. Já coloquei aqui o tema sinistro pra gente. Epstein, elites, rituais satânicos, Michael Jackson e Steve Bannon e Príncipe Andrew, pra Tupá que gosta aí da monarquia, aí, ó. Tem príncipe aí que tá aqui no negócio. É muita coisa. É muita coisa. Gente, vamos começar do começo, porque o que acontece? Muita gente não deve lembrar exatamente o que é exatamente o caso Epstein e por aí vai. A gente vai dar um pequeno resumo aqui pra vocês, que Rafael e Tupá podem me ajudar. O caso Epstein envolve um esquema sistemático de abuso, né? É complicado que eu não sei agora se o algoritmo derruba, se não derruba, mas que envolve... Essa é uma questão muito doida da gente ter de gravar e fazer coisa ao vivo, tem que lembrar de que pode falar e o que não pode falar. Mas eu não sei se pode ou não falar essas coisas assim. Então, mas foda-se, aqui é o Mundo Freak, senão o podcast vai estar irado aí pra vocês no Spotify e outras plataformas, e vai estar fora do YouTube, foda-se. Eu não vou, a ditadura do algoritmo não vai pegar a gente. Então a gente... jornalista tem que publicar mudando letra por número, e aí tem que escrever assassinato 4 no lugar de A, né? Essas porra aí, né? É horrível. Essas porcaria aí. Exatamente. Então, assim, é um caso enorme, gigante, envolvendo vários nomes poderosos da elite intelectual, econômica e política do mundo, por que não, né? Quem diria, Andrei? Oi? Quem diria que somos governados por gangues de pedófilos e assassinos? Quem diria? Exatamente. Então todos esses esquemas envolvem para com essa porra, hein? Sustentado por muito dinheiro e poder, né? E quem foi esse cara? Ele era um professor aleatório, né, em uma escola de elite, e ele acaba migrando de uma maneira muito esquisita para o mercado financeiro. Se você quiser mais detalhes sobre isso, a gente gravou um episódio inteiro lá com o Caio Almendra, só falando sobre o caso Epstein, que ficou muito bom. Lá a gente dá completinho de onde que surgiu esse cara, etc., que é apenas um resumo. Mas a ideia geral é que ele surge meio que do nada, e ele acaba se tornando um gestor de fortunas bilionárias, se torna uma espécie de consultor, que significa porra nenhuma, né? É uma maneira que você usa para lavar dinheiro. Né? Ele é consultor, André. É quase um coach, só que com outro nome. Exatamente. E com menos exposição. A ideia geral é que, em resumo novamente, né, talvez o caso mais grave, só ele por ele mesmo, né, ele foi acusado, ele platinou ali o Código Penal americano ali, né? Tudo isso ele já estava já em conta quando ele foi preso, né? As autoridades fizeram corpo mole, né? Então você teve juiz, policiais, delegados que faziam corpo mole com relação ao caso dele, fazendo amarrações e parcerias ali muito doidas para fazer o cara não pagar pelos crimes que cometeu, e sempre com aquela aura meio conspiratória em volta do tipo, esse cara é poderoso demais. Tem aquela cena lá do Nicolas Cage, lá do Senhor das Armas, né, que ali no final do filme, né, que é muito boa, inclusive, né, eu gosto desse filme, que ele fala, né, do tipo, vai ligar uma pessoa e vai chegar o meu advogado e vai me tirar daqui, em resumo, né, essa é muito melhor do que eu tô descrevendo, mas tem um pouco desse clima, né, e o core de clima de intocável, né? Sim, com certeza, e o core de todo esse esquema, né, envolvia uma ilha que ele tinha, em que ali era a ilha do pesadelo, onde meninas jovens, e quando eu falo jovens, inclusive menores de idade, né, eram aliciadas, né? Crianças, né? Eram aliciadas, né? Então, assim, não era só um esquema de prostituição, vamos dizer assim, né? Não eram pessoas ali que, enfim, obviamente, dentro da nossa sociedade existem questões morais e cada um define exatamente o que acha legal ou não, né? Não, até nem acho necessariamente um problema o trabalho sexual, mas a questão toda é que essas pessoas, elas foram aliciadas sem falar que eram menores de idade, né? Então, rolou a de todos os tipos, né, e de diversos sentidos, e essas pessoas, elas foram literalmente algumas sequestradas, aliás, né, e isso durante décadas. E a ideia geral é que esse cara fazia festas a lá P. Diddy, que
né, os poderosos iam lá e que dizem que rolava de tudo, né? E rolava de tudo mesmo aqui, né? E a gente vai comentar sobre isso porque parte desses documentos, né, que foram liberados agora, os mais de 3 milhões de documentos, liberam alguns indícios, talvez provas, né, que aí obviamente vai ser correlacionada, investigados, obviamente, né, o devido processo legal, mas que dão um tom de que essas histórias elas estão muito longe de serem um mito, né? Que muito provavelmente essas histórias aconteceram. Então a gente tem envolvimento de muitas delas, né? E para terminar esse resumo, né, Epstein, ele então ele acaba caindo aí na malha fina e ele é suspeitado, né? Tem um caso muito esquisito, né? A mulher dele também é acusada, né? A Ghislaine Maxwell. Ela tá presa. Que ela tá presa, ela tá viva, né? Ela tá viva, ela tá presa e toda vez que falam com ela do tipo, você vai falar alguma coisa? Ela fala, não. Tô cumprindo a minha pena aqui quieta, cumprindo a minha pena, não vou contar nada pra ninguém, não vou dar entrevista, não vou falar mais nada. E ela tá só... Cara, eu acho que é o melhor que ela pode querer nesse momento, é tipo, só deixarem ela em paz ali. Sim. Não que ela mereça necessariamente, tá? Mas então, e a ideia geral, né, que o Epstein, ele é encontrado, né, ele se, né, por enforcamento, só que existem várias suspeitas graves com relação ao caso. Para além desse grande envolvimento, né, as câmeras do presídio ali não estavam funcionando na hora, os guardas estavam aparentemente dormindo durante, os protocolos de vigilância foram quebrados e o Epstein também tinha denunciado tentativas anteriores de assassinato, né? Então a morte até hoje ela é questionada e muito provavelmente pelo teor desses documentos a gente sabe que essas listas, né? Porque o que acontece, né? Existe uma vasta miríade de documentos que envolvem, né, e-mails e fotografias e contratos e coisas desse sentido que vão criando toda essa teia de aranha maquiavélica. Tô cheio das palavras bonitas hoje, né? E o que acontece, né? 3 milhões de documentos foram lançados no dia 1º de fevereiro, pelo que eu vi, né? Dia 31 de janeiro ou 1º de fevereiro. E que a internet foi a loucura, né? Então, assim, muitos desses documentos provavelmente não foram averiguados com extrema profundidade, mas... Até porque é muito material. É muito material, mas com certeza o Ctrl+F deve estar rolando louco, né? Você coloca o nome lá e vê se aparece. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu tava vendo é que Lady Gaga aparece. Mas Lady Gaga aparece em 2 contextos. O primeiro deles é, um dos parceiros do Epstein falou que ia comprar um show, ia comprar um ingresso pro show da Lady Gaga. Então ela aparece, mas nesse contexto. E em outro contexto, do tipo, um outro amigo fala, mas eu sou amigo da Lady Gaga e só. Não tem nenhum outro tipo de indício. Eu acho que isso é uma coisa legal já da gente puxar, Andrei, que eu vi muita gente usando o argumento de tipo, mas tal pessoa aparece nos Epstein Files. Gente, os Epstein Files tipo, são os e-mails, especialmente os e-mails que o Epstein trocava com uma galera. Então, assim, ele falar de alguém não necessariamente implica que aquela pessoa participava das festas, etc, etc, etc. Então, assim... Nessa questão o próprio presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro aparecem em contextos, vamos dizer, diferentes. Nenhum, de fato, do Lula definitivamente não comprometedor, do Bolsonaro eu não posso dizer que seja, mas tinha alguma predileção ali entre as pessoas, porém não quer dizer que frequentavam as festas. Então, de fato, aparecer o nome não quer dizer muita coisa, quer dizer que foi citado em algum e-mail. Mas tem a confirmação, por exemplo, que o Steve Bannon está envolvido na eleição do Bolsonaro, que inclusive existe até um e-mail interessante, engraçado, né? Esse e-mail é bom. Que o Epstein questionando, o Bolsonaro não citou, né, ajuda, né? É um dos nossos, né? Não citou a sua ajuda. E o Steve Bannon falou, é melhor assim, é melhor que ele não cite mesmo, né? Quem é o Steve Bannon, né? Pra você que não sabe, tá dando mole, né? Esse grande líder intelectual da alt-right, né? No quesito eleitoral, né? É ele que tá elegendo, né? Vários desses caras de extrema-direita pelo mundo, né? Através dessa estratégia de manipulação e caos e fake news, etc. E ruído de comunicação, né? Ele é o cara que meio que inventou essa porra, né? Cambridge Analytica, enfim. Isso aí é tema que a gente já discutiu. Esse inferno todo aí. Esse ano a gente vai falar bastante disso, não se preocupa não. É ano tranquilo, né? E eu sou candidato pelo PP, Partido. Eu acho assim, ao longo dos dias, das semanas, e inclusive dependendo de quando sair a última remessa
se vai sair de uma vez, se vai sair parcelado os últimos 4 milhões de arquivos. Esse é um assunto que ainda vai esticar muito. Vai ter muito pano para manga, para roupa, para calça, muitas coisas. Talvez, de repente, a gente possa fazer um segundo programa só com esse assunto, abordando vários elementos, mas eu acho que o que motivou principalmente botar na pauta hoje foi o assunto da Gabriela, né? Da modelo, aquela que tem aquele tocante dos rituais de... No YouTube detesta essa palavra, coisas graves assim. Bom saber disso, Rafael, enquanto você fala depois que você falou a palavra, mas tudo bem. Mas eu falei um pouco diferente. Ele falou... Entendeu? Mas tem toda essa gravidade e achamos interessante trazer nesse primeiro momento, porque isso já foi um assunto há anos atrás. Já muita gente fez vídeo na internet, já publicaram, e aí alguns desses e-mails dão a entender que a modelo, a Gabriela, não estava necessariamente surtando sem motivo. Talvez o surto dela tinha todo. Quem é a Gabriela, Rafael? Por quê? Fala aí então, quem é a Gabriela? Eu já puxei o assunto. Já puxou o assunto? Exatamente. Gabriela, deixa eu pegar aqui o nome completo dela, é Gabriela Rico Jiménez, né? É um vídeo que viralizou há um tempo, tem mais ou menos uns 5 anos, né? Ela é uma modelo e ela aparece ali, assim, de início, né? Você pode falar, pô, lembra uma espécie de surto psicótico, né? Eu vou deixar aqui ainda em tela, porque, diferente do Rafael... que parece gritando, desesperado, assim. Né? Diferente do Rafael, que tentou me fazer uma pegadinha agora, achando que eu não conheço a história de Gabriela, não só eu conheço, como o vídeo já está aqui no gatilho. Então, galera, novamente, se vocês têm sensibilidade com relação a esses tópicos, tá? Eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês durante a gravação desse podcast todo, né? Não tudo de uma vez, mas a gente vai falando durante aqui, né? E apesar dessas imagens elas não serem exatamente fortes, mas elas são sugestivas, né? Existe uma sugestão de uma espécie de dominação, de poder, etc. Se for algo que te incomoda, fique livre para você pular essa parte aí. Pule para o minuto 52 e 35. Mentira, eu tô inventando número, mas pula uns 20 minutos aí. Se a gente estiver falando ainda coisa esquisita, pulo mais um pouquinho aí. Mas vou colocar aqui um trechinho aqui do vídeo para vocês, rapidamente aqui. Essa é a Gabriela, né? Ela tá falando aqui em espanhol. Ela fala que não sabia de nada, que não sabia dos assassinatos, mas que eles comiam humanos. Carne humana. E ela tá parecendo estar numa espécie de surto, num hospital, né? Ou numa delegacia, não identifiquei exatamente. E daí que eu acho que ela tava no lobby de hotel, mas eu não ela tava no lobby do hotel. Isso, ela tava numa festa no hotel e ela desce gritando, tipo isso. Exatamente. Então, assim, e existe sugestão nesses arquivos de que, de fato, esse tipo de coisa acontecia. E aí é um ponto que eu, aqui no Mundo Freak, né, eu sempre tomo muito cuidado quando a gente vai abordar esse tipo de assunto, porque, inclusive, já gravamos com o Ivan, podcast há milênios atrás, sobre pânico satânico, né? E a gente vai ter sugestão de ritualística aqui e simbologia de algumas coisas, tá? Me soa muito mais como uma espécie de ritualização de poder e dominância do que qualquer outra coisa, do tipo, fazemos porque podemos, e não de fato existe um satanismo, e estamos fazendo isso porque praticamos magia negra ou algo nesse sentido. É mais porque, no caso carne humana, porra, não é novidade de que já existe esse boato de que, poxa, é uma iguaria entre gente muito rica, né? Não, eu vou dizer que, pra mim, a parte que... Inclusive a parte dos rituais, do que falaram, ritual, eu falei, não, gente, isso daí não... Eu acho que essa gente é cética, não é cética, é nihilista demais pra cair nessa. É cínica demais, assim, tipo, eu acho que eles procuram o prazer, e eu vou colocar o prazer entre aspas aqui, né, numa outra vibe, assim, eu não acho que é isso, eu não acho que eles estão... eu acho que jogar pro ritual é só pânico satânico mesmo, o que eu acho que é sadismo e crueldade, que é diferente de ritualística, muito isso diferente. Isso é um pequeno parêntese, eu acho que é importante a gente colocar isso, porque às vezes o ouvinte tem um ouvinte aí agora que tá cruzando os braços falando, mas aí tá comprovado que vocês estão falando que essas paradas não existem. Mas a questão é a seguinte, ouvinte, essas paradas de fato não existem, isso aí é coisa de Hollywood, porque por mais que você possa simbolicamente, às vezes até, vamos dizer assim, praticar num nível teatral,
porque você pode, porque é legal pra caralho, né? Significa que, dando voz pra esse tipo de narrativa sensacionalista, pra onde que a galera vai depois? Vai em você que tem livro de RPG em casa, vai você que tem um livro lá do Entrevista com o Vampiro, pra você que tem um livro do Paulo Coelho, né? Pra você que é de religião... Tu tá rindo, não é pra rir, pai, isso é sério. Foi mal, porque o livro do Paulo Coelho me quebrou muito, mas é verdade, mas me quebrou Esse muito. grande satanista chamado Paulo Coelho, né? Você tem uma... Ai. Não, mas vocês sabem que isso é verdade, né? Aí, não é, o meu ponto não é... O meu ponto é só porque Sim. é o livro mais amigável que podia ter. Né? Porra, se entrar aqui na minha casa, aqui, bicho... Não fala nada não, mano. Cara, assim... O Andrei... Vamos lá. O demônio quer falar aqui. Tem que pedir uma pastilha. Calma aí. Eu discordo um pouco dos dois agora, mas vamos lá. Deixa eu tentar ser sucinto. Deixa eu tentar ser sucinto sem o Andrei falar, porra, eu tô falando que não é e tu falou que... Enfim. Eu acho que essa... É que depende do... Calma. É que assim... Vamos lá, Tupá. Historicamente... Pessoas, grupos de elites e pessoas que fazem parte de grupelhos, de grupinhos, enfim, dependendo do local e tal, eles costumam ter rituais. A palavra ritual não quer necessariamente dizer que é uma prática magista. Quer dizer que é uma prática... Então é bom... Exato, uma prática ritualística que não necessariamente tem a ver. Então, desvincule na sua mente... Plenamente. A palavra ritual de magia. Dizer que eles tinham um ritual não liga diretamente a eles serem praticantes de ritual em homenagem a Satã, entende? Não, mas isso eu concordo plenamente com você. Eu acho que ter ritual faz todo sentido. Ter ritual satânico que eu falei que eu não acredito. Eu não acredito que eles acreditem em entidades superiores. Eu acho que eles se acham as entidades superiores. Se eles acreditam em entidades superiores, eu acho que eles têm um problema muito grave no final da vida. Mas aí depende do que eles acreditam que as entidades representam, né, Andrei? Então, vai... Não, tudo bem, mas a gente não tem qualquer tipo de evidência disso também, que existe uma entidade. Né? O pessoal aqui tá cobrando aqui, por exemplo, porque o nome da conta bancária dele é Baal. Gente, isso é piada. Tipo, não sei. Lá, assim. É porque eu não acho que, pra mim, o que os Epstein Files, esses documentos me mostraram muito mais, é que o horror não tá em quem eles falavam que tava, assim, né? Que, tipo, sendo muito sincera, eu conheço bastante, eu conheço grupos de satanistas e tal, em geral é uma pessoa muito, uma galera muito de boa. O problema não é, tipo, não acreditar em Deus. Agora já sei porque o Mundo Freak tá defendendo o satanismo. Todo mundo mas então, Tupá, assim, dentro disso, olha só, agora eu vou falar um negócio aqui que eu nem tenho tanta clareza, aliás, não tenho nem tanta fé nisso. Mas, dito isso, conheço pessoas que são praticantes de magia. Sim. Tais pessoas não necessariamente acreditam numa divindade, mas acreditam que ao sistematizar algumas coisas, fazendo alguns passos, algo acontece. Para eu acreditar que um grupo desse, que pode ser até um monte de ateu, mas que dentro do grupo fala assim, olha, se fizer isso, aquilo, dá bom, hein? Eu não duvido que... Então, Rafael, só que aí o canibalismo, aí vai confirmar que os caras também eram reptilianos. Então, não, mas aí, Andrei, eu aqui estou, assim como todo mundo está nos ouvindo e vocês dois, seguinte, eu estou interpretando possibilidades. Eu não posso chegar e falar assim, não, eles não praticavam magia. Sabe por que não praticavam? Porque magia não existe. Porra, eu não posso falar isso, não, mas não é isso. Você não tá me entendendo. Eles não podem... Entende? Rapidinho. Entende? Eles não precisam... Esse tipo de satanismo não existe. Esse é o ponto. Mas eu tô falando que eles são praticantes. Se eu falar assim, pô, isso pode ser uma prática ritual magista. Pode ser? Pode. Mas o meu ponto não é esse. Se minha mãe tivesse roda, ela seria uma bicicleta, Rafael Jacaúna. Exatamente, você não pode dizer que não é. Mas o meu ponto não é esse. Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é que isso é o menos importante dos documentos. Sim, porque, tipo, porque se eles davam a desculpa de que era porque eles acreditavam que era um ritual ou não, isso não é o importante.
Porque isso não configura, e essa é a ligação que me irrita e que me preocupa, que é um monte de gente dizendo, olha só, agora tem prova, o que significa que todas as pessoas que não são cristãs comem criancinhas, ou enfim, qualquer outra coisa do tipo. Esse é o pulo que me preocupa, Rafael. Não é tipo, se eles faziam um ritual, se eles acreditavam, isso não é importante na minha análise, assim. Isso não é o que me assusta. Não tem nenhuma com relação a isso, né? Isso não é o que me assusta. Isso não é o que me preocupa, isso não é o que me deixou mal ontem à noite e hoje, enfim, toda vez que eu toco nessa porcaria. Não é isso, né? Tipo, porque assim, pra mim o problema é esse. O problema é a galera começar agora a desviar a atenção de uma parada que é um problema de verdade. Que é tipo, caraca, é abuso, é tráfico, é não sei o quê. E falar, não, mas é porque eles eram satanistas. Tipo, isso é o de menos do problema. Isso não é a questão. Porque tem satanistas legais e satanistas que não são legais. Então, ser satanista não é o problema. O problema é cometer crimes. Então, e o satanismo não é o que leva a cometer os crimes. É esse o ponto que eu tô puxando. Então, assim, tipo, se eles faziam ritual ou não faziam, sei lá se eles faziam ritual ou não faziam. O que me né, assim, é você olhar o vídeo da galera num concurso de beleza para meninas de 12, 13 anos, sabendo que eles estavam usando, porque a gente tem comprovação disso, que eles estavam usando o concurso de beleza de meninas de 12, 13, 14 anos para aliciar essas meninas. E que uma parte delas sumiu. E que eles iam em um lugar mais pobre, pegava pessoa e essas pessoas não voltavam mais. Então, assim, se tinha um ritual ou não, pouco me importa. Então, mas uma coisa que é extremamente grave e provavelmente, dentro do que você está falando, não mudaria em nada, é que os tais vídeos nem eram secretos, pô. Isso nos Estados Unidos é segunda-feira de manhã, fazer concurso de criança usando pouca roupa. Sim. E sempre foi aceito pela sociedade americana. Aí, quando o pessoal falou assim, nossa, mas esse concurso aqui só tem homem como julgador, e aí o pessoal fica, será? Mas será que isso é estranho? Mas isso, pô, tem filmes sobre essa história de crianças sendo feitas de modelo e tal. Então, repara. Ter filmes sobre isso e ter documentação com pessoas que a gente sabe quem são praticando essas coisas é muito diferente. Gente, eu acho que a gente tá... Assim, vocês dois estão super certos e vocês têm pontos super válidos. Mas eu acho que a gente tá perdendo talvez um pouco do ponto central da coisa toda, que independente da maneira como isso está sendo construído, a questão toda eles não faziam o que faziam por serem satanistas, eles não faziam o que faziam por frequentar baile de Miss ou competição de Miss. Eles faziam isso porque eles tinham muito poder. E eles podiam, certo? Podiam num sentido... Eles achavam que nunca seriam pegos, né? Ninguém faz esse tipo de coisa achando que vai ser pego, né? Inclusive, o Epstein... muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje, inclusive, tem prova, porque o Epstein era a raposa velha e ele mandava e-mail para ele mesmo para colocar provas do tipo, se eu cair, cai todo mundo junto. Sim. Certo? Sim. E talvez é a grande questão. E até mesmo essa discussão esquerda-direita, eu acho que é óbvio o viés que a gente tá aqui no nosso, porque a gente tem aqui no nosso podcast. Mas a gente tá falando de um cara que era amigo tanto do Steve Bannon quanto do Noam Chomsky, por exemplo. Né? Lembrando que o George Soros parece que ele tá envolvido no rolê também, tá, gente? Então, assim... O Jock Shield, né? Todo mundo. E a família real britânica. Todo mundo ia na ilha. Então. Eu vou dizer das coisas que, pessoalmente, eu achei... É porque tem as coisas, tem os horrores e tem as coisas que só me divertiram. A coisa que só me divertiu foi o Elon Musk, né? O Elon. Essa história é maravilhosa. É muito bom, gente. Ele, cara, eu consigo imaginar ele, tipo, eu queria tanto ir, deixa eu ser do grupo de vocês, que cara, é tão legal. O Elon Musk, ele é tão fracassado que ele queria muito participar do grupinho e ele mandava e-mail pro Epstein implorando pra ele, qual vai ser a próxima festa mais selvagem, me chama aí. E aí, cara, e toda hora ficava desmarcando com o Epstein, ficava desmarcando com o Elon Musk, aí você vai falar, então significa que o Elon Musk não tem nada a ver. Primeiro que tem, porque o cara ele sabia, ele queria participar, né? Ninguém quer participar porque não sabe do que tá acontecendo, né? Se alguém tá implorando pra participar, porque a pessoa sabe o que tá rolando. E aí no Twitter foi
falou, ó, a gente nem chegou a se encontrar direito, vê esse cara uma ou duas vezes na vida só, e foi sempre encontros muito rápidos e coisas desse sentido, e tudo bem, né? O cara, ele tá ali nas entranhas do poder, é natural que você conhece uma pessoa que conhece uma pessoa, aperta uma mão aqui, uma mão ali, ok, né? Só que a questão é, na verdade, esse maluco, ele frequentou sim, e tem um e-mail que é muito engraçado do Epstein falando, mano, vai rolar um evento aqui com uma galera da ONU. E o Elon Musk, eu não acho que essa galera da ONU é muito relevante. O Epstein, o seu imbecil, não é a galera da ONU, caralho. É uma coisa. E a garota mais nova aqui tem 21 anos. Foi isso que ele falou. Então, assim... E a filha do Elon Musk já meteu a boca no trombone ali no Twitter, falando que ela lembra, assim, de ter visitado a ilha do Epstein ali com o pai. Ela era criança na época, né? A filha trans do Elon Musk falou que essa porra que lembra que foi uma férias bizarra que ela teve lá na ilha do Epstein. Então chegou, assim, a rolar um encontro. Mas pra tu ver o nível de fracassado que é esse tofu com cabelo. E aí, é impressionante. E aí tu tem o Trump fazendo... Tudo bem, eu não espero nada dele, pelo contrário, espero tudo de pior. Mas ele falando assim, não, eu não tenho nada a ver com Epstein. E aí o que mais tem é vídeo dele com Epstein, pô. Ele trocando ideia, conversando em eventos sociais e na casa e não sei o quê. E ele, não, eu troquei meia dúzia de palavras com ele, eu não tenho nada a ver com Epstein. E o que eu fico maluco é que é uma galera muito grande, muito numerosa nos Estados Unidos e pelo mundo. Acredita. Sim. É impressionante. E outra parte... Diga. Não, é aquilo que o Trump falou, né? Ele poderia assassinar uma pessoa no meio ali de Nova York, sei lá, e ainda assim, filmado, e ainda assim ele receberia a voto das pessoas, né? E infelizmente é verdade. E a outra parada que essa daí é só mais engraçada, de novo, que é a história do Bill Gates. Nossa, que história macabra, mano. E que existia, sempre houve a suspeita de que a esposa do Bill Gates tinha separado dele por conta dele ir para a ilha do Epstein, né? E daí é isso, foi isso mesmo. E teve uma IST aí no processo, teve uma pessoa que ele pediu remédios para dar sem consentimento para a esposa dele. Você não pode dar remédio sem consentimento para as pessoas, gente. E daí ela separou dele. E daí foi fofoquinha, e eu falei, Cara, o rolê inteiro foi Bill Gates em uma dessas festinhas, né? Vou deixar aqui uma das imagens do Epstein Files aqui que saiu, né? Com a imagem de uma das vítimas, das modelos, sei lá, quem é essa pessoa, né? Censurada a cara, né? Mas a ideia é que o Bill Gates fala que pegou provavelmente uma IST de uma das garotas russas e estava pedindo pro Epstein antibiótico para dar secretamente para a esposa dele. E já saiu entrevista com a esposa dele confirmando que essa história é real, porque o Bill Gates negou, né? Que, não, isso aí nada a ver, essa história é ficção, não. E a esposa dele falou, sim, separei desse desgraçado. E aí eu fiquei falando que, tipo, entre os caras tech, esse era o cara menos podre na época, porque ele era o cara que financiava muito pesquisa, né, em países pobres, né, pesquisa de saúde, inclusive pesquisa contra HIV. Aí eu fico imaginando, será que esse maluco não tá fazendo pesquisa contra HIV só pra não rolar uma parada dessa na próxima? Agora eu fico nessas aí. Cara, o que também me impressiona com toda essa parada é... Porra, são pessoas inteligentes e tiram foto cometendo crime. É a certeza da impunidade, velho. Exatamente. Meu Deus do céu, não tira essa foto, filma pra reviver a parada. Imagina se cai um filme. Porque deve ter. Porque segundo Caio Almendra, a polícia já falou que tem. A suspeita quase confirmada já é que o Epstein, ele também trabalhava pra CIA, né? Então, gravar também é uma medida pra você chantagear pessoas, né? Então, existem grandes chances, né? Então, desses 3 milhões de arquivos que saíram agora, não são só e-mails, tem milhares de fotos. Não tem foto de tudo, mas tem milhares de fotos que nem todas as fotos, se eu não me engano, não saíram. Porque tem imagens de pessoas que são as vítimas, então não necessariamente saiu todas também. E para ter vídeo é uma vírgula também, né? Então, o Epstein, ele provavelmente tinha aquele sistema de gravar escondido, guardar aquelas provas para também depois chantagear as pessoas que iam na ilha dele, né? Isso é uma coisa
que já foi vista em filmes Cara, e seriados. Câmera E espiã, as- tava lá na Polishop nos anos 90. Era Polishop? Não lembro. Daqueles Ursinho- anúncios. ursinho Consigo escutar uma prova agulha tudo. do outro lado da sala. Tinha umas câmeras escondidas nessa Eu época. lembro tinha? disso, tinha. E- Tinha. Não, Assim- e a outra parada que me. Porque uma coisa é a gente imaginar que gente rica faz merda, certo? Uhum. Outra coisa é a gente ter e-mail falando das merdas que eles fizeram. Isso é muito diferente pra mim. Claro. Por que isso é diferente pra mim? Ah, porque eu sou inocente, acho que eles são legais? Não, mas é porque a gente, em alguma medida, a gente acredita que algumas dessas pessoas têm alguns, sei lá, Algum alguns senso, freios, algum senso, alguma moral. E pra mim é o mesmo rolê da história do Orelha, assim, é a mesma vibe, assim. Do E me cachorro em deixa orelha, né? tão enojada e frustrada quanto, porque é a mesma lógica de impunidade e de violência, né? E é exatamente a mesma lógica. Uhum. E daí você pensa, né, assim, como que essa gente tá... Que tipo de coisa eles foram criados? E gente, né, porque, assim, eu imagino que para esses seres humanos, as pessoas que eles roubavam e tal, ele não era gente para eles. Não. Mas, ao mesmo tempo, eles também não respeitavam tanto entre eles. Então, é só mais aquela teoria que eu já Mas mais de existe vez, que uma nossa complacência, sociedade... Tupá. E existe uma... Tem aquela palavra lá que fala quando você tem aqueles grupos que se montam, tipo juízes, não existe Sim. aquela camaradagem entre seus Corporativismo. isso sim. Corporativismo, exatamente. Mas o que eu falo é de, tipo, eu não acho que um deles ia se sentir muito mal de se precisasse eliminar alguém do grupo pra salvar o resto. Com certeza. É isso que eu tô dizendo. E daí aquela teoria de que a nossa sociedade faz com que sociopatas sejam muito bem aceitos, né? É uma teoria que, tipo, uma parte considerável dos grandes empresários são sociopatas, só que a gente valoriza alguns traços de sociopatia como se fossem pessoas. Ah, porque ele é uma pessoa de negócios, porque não sei o quê. Alguém que numa canetada demite, sei lá, 5 mil pessoas é algo que mexeria com a minha cabeça, mas não mexe com certas pessoas. Não, né? Com eles não mexe. Né? Alguém que vai, por exemplo, mudar uma faixa no algoritmo e eleger um ditador no país, que vai torturar, matar, etc., pra mim, ficaria talvez sem dormir. Para essas pessoas, não, né? Então, exatamente. Esse é meu ponto, assim. E eu sei que a gente já sabia. Mas uma coisa é a gente já sabia no abstrato, outra coisa é a gente sabe com documentação, com quem fez o que quando, né? E a coisa do príncipe, entre aspas, ideia de família real, ideia surreal. Ele foi... Não, cara, que eu tenho certeza absoluta que a família real britânica teve acesso a isso antes da gente. Sim. Com certeza. Ele foi tirado da família real porque eles viram que a merda era muito grande e não ia dar pra segurar na coisa? Sim. Pra quem não sabe, esse príncipe, né, o príncipe Andrew, ele se aposentou? Como é que é o nome? Ele resignou? Como é que fala quando você fala que você não quer ser mais príncipe, né? Ele falou, não sou mais príncipe, eu vou ficar só com uma mesada de milhões e vivendo aqui deixei a imagem aí que saiu do príncipe com uma pessoa que a gente também não sabe quem é, numa imagem que existe uma sugestão que, enfim, não dá pra saber exatamente o contexto, né? Quer dizer, dá pra saber o contexto que existe uma relação de poder, né? Mas exatamente o que era a gente não sabe, né? Então, assim, muito complicado. Mas as descrições, e tem vítima falando desse tipo de coisa há bastante tempo, né? Não é uma coisa de hoje, assim, não é o que esses documentos estão fazendo é comprovar as teorias que o pessoal... E é muito louco, que pelo menos na minha bolha de coisas que vem, especialmente de pessoas dos Estados Unidos, estava o pessoal comentando muito do tipo, a extrema-direita tá aí. Eu coloco a extrema-direita por causa do pânico moral que eles colocam, não porque só tinha gente de direita. Enfim. Mas a extrema-direita tá aí, gritando pânico moral, que são as trans que vão atacar, são os gays que atacam as crianças e que fazem redes de coisas, né? E tentando deixar o algoritmo feliz. E daí, mas na real, não. Quem faz isso é homem branco, cis, com muito dinheiro. Não só branco, porque tem a moça lá do Harry Potter também. A J.K. Rowling caiu na malha fina do Epstein aqui também. E aí, delícia, diferente da Lady Gaga, que eu citei aqui, né? Essa corna do cacete, né? Que mandou condolências para o senhor Johnny Depp na época ali dos vídeos de agressão,
que mandou flores ali. Qual é aquele cara lá, aquele merdão também lá do rock, lá, o... Você gosta aí de... Enfim. O cara que tirou a própria costela, esqueci o nome também, caiu na malha fina, né? Ela gosta de abusador, né? Ela gosta de agressor de mulheres, né? Pensei que tu ia falar o Stallone do rock, eu tô... Caraca, Stallone? Rock, o ex-marido da Dita Von Teese, coitada. O The Rock não é o The Rock, né? A Inclusive, J.K. eu passo pano pra ela porque ela casou, ela tinha, tipo, sei lá, 20 anos, ela era super nova. A J.K. Rowling era amiguinha e convidou o cara pra estreia do Relíquias da Morte em 2018. 8 anos depois do início das acusações, que já estavam rodando. E, depois que saiu essa parada toda, o que aconteceu? Tem uma rede social de iate, acredite que seja real, e ela apagou todo o conteúdo dela das... Não é uma rede social, na verdade, né? É um sistema que coloca do tipo assim, o iate foi pra tal lugar, foi pra tal pessoa entrou, nananana. Ela apagou os registros do iate dela, de quem entrou e tal, logo depois que esses documentos saíram. Então, assim, quem defende essa ditacuja aí, né, é complicado. Complicado. Já Assim, tá cada vez mais complicado. O lance, assim, eu não me importo por comprar essa briga, porque essa briga já foi vencida por mim. Mas, assim, se você... O que isso significa, Rafael? Significa o seguinte... Significa o seguinte, se alguém chegar e comentar no YouTube ou na puta que pariu aqui do podcast, falando assim, meu irmão, se você defende Harry Potter, ama Harry Potter e tatuou, beleza, tá tatuado, não vou mandar tu tirar porque não, né, inconveniente. Mas se você ficar defendendo a produção, meu irmão, só pode pensar em defender isso se depois que a danadinha ir pro inferno. Segundo, se ela não deixar a herança, os royalties do Harry Potter pra uma organização dessa que persegue minorias. Porque também tem isso, ela pode ser tão desgraçada que ao morrer ainda vai deixar royalties pra esse tipo de gente. Então assim, tirando isso, meu irmão, você ficar pagando pau e indo atrás, você está maluco, pô. É uma pessoa péssima. J.K. Rowling tá de um lado, eu tô completamente do outro, porque essa pessoa não tem condição de defender nada que ela faz, pô. Porra, fuder. Agora, eu fico puto da cara. Eu vou dizer que esses arquivos tipo, transformaram o De Olhos Bem Fechados, aquele filme, em documentário, né? É tipo isso, assim, é esse nível, gente, das coisas. Hashtag Kubrick foi morto aí, ó. O pessoal que defende a teoria da conspiração aí, ó. Ele morreu antes de terminar as filmagens aí desse grande documentário de Olhos Bem Fechados. Que inclusive vi esses dias, hein? Não é dos meus favoritos, mas eu achei ele sinistraço. Ele tem um clima sinistrão mesmo. E depois que você sabe dos documentos, você fica tipo, ai, velho. Mas esse que é o ponto, né? Muitas conspirações, o pessoal tá falando, caralho, isso aqui parece que é uma conspiração tal, será que alguma história veio de cá, veio de lá? Então também tem essa ideia, porque tá assim, se você parar pra pensar, o Epstein, ele não inventou esse tipo de coisa muitas vezes. Muitas vezes ele recebeu de alguém que já fazia algo parecido, ele ganhou um novo vulto, então o bagulho não foi inventado por ele na década de 90. Né? Muito provavelmente já vinha de antes, com outro host, com outra pessoa que fazia isso, e ele adquiriu essa Você não se explica muito, expertise. Mano. Elizabeth Bathory, você pega qualquer senhor de escravos, de pessoas escravizadas. Só que a questão é que eles poderiam fazer o que quiser, porque eram objetos, né? Sim. Então você não precisa nem ir muito longe. Você vai 150 anos atrás, 180 anos atrás, né? Tipo, só que agora precisa ser escondido, né? Precisa ser aquela coisa meio, né, errado, um pouquinho, né? mais escondido, né? Um pouquinho mais, só um pouquinho mais escondido, porque não pode cair pro público, porque pro público não é legal. Só pra eles devem ter um grupinho só deles, óbvio, que eles falam esse tipo de maluquice, se reúnem com esse tipo de situação, porque esse tipo de gente odeia quem não faz parte do grupo deles e odeia ele entre eles próprios. Né? Eles odeiam, como eu tava falando, eles se odeiam de uma forma que quero ser melhor do que todo mundo, quero ter poder, quem tem mais poder, o jogo do poder, aquilo ali parece o Palácio Real francês, sabe? Todo mundo tem que estar
olhando pro outro, o fulano olhou para mim, o fulano encostou em mim, é um lance de prestígio. Lembra daquela história maluca do Bill Clinton e o Trump? Aquilo ali, né, a galera fala, pô, aquilo ali é para mostrar que o Trump tava puxando o saco do Bill Clinton. Então tem todo um lance, deve ter todo um ritual entre eles de quem tem mais poder do que o outro, quem tem mais dinheiro do que o outro. Então essa é uma parada bizarra, assim, que esse assunto me deixa, porra, meu irmão, eu prefiro falar de demônio, de ET, de fantasma, entendeu? Porra, esse assunto aí dá vontade de sair, porra, dando barrada de ferro em muita gente, é complicado, não gosto não. Aliás, Bill Clinton e senhorita Hillary foram, inclusive, acionados para prestar depoimento. Logo depois do... Eles aceitaram, né? Tiveram que aceitar, né? Porque eles estavam meio que negando a parada, né? Bill Clinton também é um grande amigo aí da galera toda, né? Você tem imagem dele do Bill Clinton, eu vi uma imagem horrorosa, assim, não tinha contexto criminoso necessariamente, mas era ele e o Bill Gates numa piscina de plástico, com garotos em volta. Eu achei muito amaldiçoado essa imagem. Eu achei muito amaldiçoado. Eu vou passar pra você, porque eu gosto de vocês, gente. Eu tô aqui procurando, tentando lembrar de uma série que eu assisti há um tempo atrás, que era de uma... É uma mulher que ela é dona de uma funerária e o marido dela é morto num acidente. E daí ela começa a procurar o que aconteceu e descobre basicamente os documentos do Epstein, mas ao vivo na cidade dela. Caraca. E é uma série muito interessante, e é uma série, eu vou achar aqui. Interessante mesmo. E é uma série norueguesa, ou enfim. Você não sonhou com essa série, não, Tupá? Não, eu tenho certeza que ela existe. Eu tô procurando aqui, eu vou achar. Porque. O marido dela é um policial. Enfim, eu dei um pequeno spoiler de coisas da série, porque isso você descobre um pouquinho mais pra frente. Você falou o final da quarta temporada. Não falei o final da série, só vou falar que a mulher talvez esteja certa em algumas coisas. Porra, tem um filme, agora realmente eu não lembro a referência, mas o filme é o lance do filme. Agora eu não vou dar spoiler. O filme tem um lance desse. O cara volta pra cidadezinha, na puta que pariu da Noruega, Dinamarca, sei lá, e aí ele pega o bar, que era do pai, porque o pai morreu, e ele descobre que tem uma família na cidade que aprisionava turistas e matava. E aí tem um lance desse. E a cidade todo mundo sabia e ninguém fazia nada. Então, o nome desse documentário é Oberg. Não, isso é filme. E, tem as maluquices dessa, só que agora eles estão falando de um nível. Aí que vem a pergunta: será que esses diretores, não sei o que, quando se inspiram em histórias assim, não estão tirando desse local da verdade, falando assim, gente, eu só tô fazendo filme, tá? Só tô fazendo filme. Tudo não é verdade, só um filme. Mas o cara que fez o filme, o escritor, o diretor, sei lá, sabia de coisas assim. Mas ficam quietinhos para não tomar um balacinho. Né? Eu não imaginei, não. Ela se chama A Mulher dos Mortos. Woman of the Dead. E ela foi de 2022, tem 2 temporadas só. É um episódio de Black Mirror. E vale bem a pena. É uma série bem boa, assim. Ela trabalha com vários outros aspectos interessantes, assim. O pessoal está citando aqui também como exemplo o Bohemian Grove, né? Que também é pauta de um mundo freak, inclusive, ficou muito bom, né? Que também fala sobre isso, né? Que aí é o Seth Rogen estava envolvido, né? Que ele tinha tentado invadir, ele foi preso, né? E aí tem aquela questão das ritualísticas, né? Que é aquela coisa bem universidade americana de elite, né? Que Sim. Dos pau mole e tal, né? Não, com certeza tem outros casos assim, né? O Epstein não inventou essa parada, né? Não. Talvez só juntou poder o suficiente para ser uma referência, né? E essa série que eu falei, essa Mulher dos Mortos, ela é legal porque ela não é uma série dos Estados Unidos. Ela é uma série nórdica, então ela tem um outro ritmo, uma outra lógica que a gente não tá tão acostumado a ver em série. Então, é por isso que ela é legal também. Quando sair o anime do Epstein, eu assisto. Foi Rogan, não Seth Rogen. Bom, não sei exatamente, mas alguém falou, Andrei, que é Joe Rogan, caralho, que eu meti o Seth Rogen, caralho, não. Seth Rogen é o ator. Primeiro que eu falei do Marilyn Monroe, eu falei do cara que tirou a costela, que saiu, na verdade, uma fake news, que eu sei, né? Mas enfim, eu tava tentando lembrar do nome, né? E agora eu troquei o Seth... Mano, meu problema é que eu não lembro de nome, gente. Nome pra mim é um problema. Às vezes o ouvinte, Andrei, você lembra de mim? Eu falo, não, eu não lembro. Lembro de você, mas eu lembro do nome, né? Aí eu fico sem graça. Eu tenho esse problema aí também, compartilho. Mas olha só,
O assunto não tem nada a ver diretamente com o Brasil, mas tinha uma situação aqui no Brasil, há uns 20 e tantos anos atrás, acho que é lá para os anos 2000, que quando essa história da modelo ganhou novamente as manchetes desse ritual do canibalismo, tal, eu lembrei daquela parada de comer sushi em cima das pessoas que apareceu no Faustão, apareceu no Gugu. Lembra disso? Momento. Você não lembra do sushi? O André é muito novo, pô. Sushi erótico. Sushi erótico. Caraca, maluco, eu vi essa parada na TV quando eu era adolescente, criança, adolescente, eu ficava assim, nossa, que esquisito. E aí eu lembrei dessa parada desse lance do ritualístico de devorar pessoas. Imagina, alguém falou assim, pô, em vez de, vamos botar isso aqui no público, pô, mas não pode comer pessoa na frente de todo mundo. Vamos botar uns bifes em cima da pessoa e comer, deve ser maneiro. Porra, mano, eu fiquei com essa parada na cabeça quando eu vi isso, eu falei, rapaz, será que era uma analogia? O pessoal que tá dormindo e acordou agora, Fausto Silva não aparece nos documentos do caso Epstein. Não aparece. Bem claro, não aparece. Não aparece. Mesmo. Ele aparece nos documentos de O Navio de Teseu Humano. Aparentemente talvez existam brasileiros lá, mas não é muito não. Sim. Cara, uma imagem que eu encontrei que também eu achei uma imagem bem amaldiçoada é o Epstein com Michael Jackson. Sim. Que também é sugestivo pra caralho, né? Que enfim, né? O pessoal defende, tem gente que fala que que as testemunhas estão mentindo, né? Mas enfim, né? Tem a coisa das ameaças que teoricamente o Trump fez para algumas mulheres que falaram, né, que ele ameaçou, tipo, se você ficar enchendo o saco, a gente te enterra aqui no campo de golfe. Sim. Junto com inclusive, as outras. é um cemitério, né? Ele usa o campo de golfe do cemitério como cemitério, porque paga menos imposto. Né? Sim. E oficialmente, uma das ex-esposas dele tá enterrada lá, inclusive. Entendi. Cara, de forma oficial, porque talvez ele também use de forma não oficial. Esse maluco com esse ego que tá na lâmina do desprezível, né? Que ser humano deplorável, o Donald Trump, né? Puta que pariu. É isso. E a coisa de nunca teve nenhum tipo de consequência na vida, né? Então, e nesses e-mails aí, Donald Trump é citado mais de 3.000 vezes. Fica aí, né? Galera aí que gosta aí dessa galera aí. Mas... eu falei que o clima era pesado. Bem, é isso. A gente ainda tá buscando aí mais atualizações. Tem gente que, né, tá fazendo todo o caso da investigação. A galera já está cobrando, naturalmente. Mas a gente tem que entender que tudo isso precisa ser... São 3 milhões de documentos, gente. Só essa parte, né? Então... é algo que precisa ser investigado, vai passar pelo devido processo legal. Eu acho que faz da nossa parte cobrar. E lembrando a todos que quem faz essa galera ser poderosa, infelizmente, é a gente, né? E que existem maneiras aí de guilhotina, né? Enfim. Vamos para a próxima notícia? É isso. Vamos mudar aqui esse clima?